Boa tarde, tudo bom? Eu sou o Michel, do Empresas por Arquitetos, estou aqui acompanhado do André. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Então a gente vai começar agora o nosso webinar aqui, as 3 coisas mais importantes para montar um negócio de arquitetura diferenciado. Antes da gente começar, eu gostaria que o André desse algumas pequenas, não regras, mas assim, dar uma explicação de como é que vai ser hoje e o que as pessoas podem esperar do nosso webinar. Claro, boa tarde, pessoal. Então, assim, acho que é bem importante a gente falar sobre para quem é esse webinar, né? Esse webinar é realmente para aquela pessoa que está montando um negócio ou está querendo mudar o seu negócio em busca de diferenciação. É bem importante lembrar que isso aqui não é um fique rico rápido, ninguém aqui tem fórmulas mágicas e todas as ideias que a gente vai passar para vocês são necessariamente a obrigatoriedade da execução. Então, imaginem que é aquela lógica de comprar uma esteira, botar na sala e achar que você vai emagrecer, se aplica, porque ela existe. Só porque ela existe lá, ela se aplica aqui também. Então, a gente vai passar para vocês as 3 coisas mais importantes para montar um negócio de arquitetura diferenciado, mas, basicamente, vai depender do seu trabalho. Você vai precisar executar essas coisas, esses três conceitos. Então, esse é um ponto primário assim, que a gente gostaria de compartilhar. Né? Os resultados eles vão ser proporcionais à medida que você investir energia nisso. Então, esse é um ground rule, né? Uma regra do jogo bastante importante. A gente precisa que você se dedique para que isso aconteça. E isso aqui é estratégia de negócio. Isso aqui realmente são conceitos consagrados aí do mundo da estratégia e que a gente precisa executá-los para dar certo. Então, eu acho que vale a pena começar com uma contextualização, assim, dizer por que é tão relevante diferenciar nesse mercado, né? A gente tem alguns dados, enfim, que não são super atualizados, não são um censo realizado pelo CAL alguns anos atrás, que falam que hoje no Brasil a gente tem mais de centenas de milhares de arquitetos, né? Os números variam aí, mas giram em torno de 100 mil, 100 e poucos mil arquitetos no Brasil. Todos os anos se formam 5 a 6 mil arquitetos, né? E qual é o grande cenário? 25% deles apenas são absorvidos pela indústria. Os outros 75%, ou seja, 4 mil arquitetos aí, sendo generalista nesse número, novos arquitetos por ano entram no mercado. Então, se somam essa centena de milhares. E qual é o problema? Esses 4 mil arquitetos que não foram absorvidos pela indústria, normalmente tendem a empreender. E tendem a empreender, chegar com propostas novas no mercado, muitas vezes dispostos a competir muito por preço, porque estão começando, então tem um nível de exigência financeira menor, querem portfólio. Isso faz com que o mercado, na grande maioria, seja super competitivo, bastante pulverizado e bastante disputado, ou seja, a gente tem muitas opções, e aí fica muito difícil de diferenciar, porque todo mundo é percebido da mesma forma. A gente entra nos sites das pessoas e acaba vendo propostas muito parecidas, até mesmo execuções parecidas, e isso é prejudicial porque as pessoas não percebem diferenciação. E se você não percebe diferenciação, você vai estar disposto a pagar. E vai disputar por preço, que é o pior cenário possível. Exatamente. Então, esse é um ponto bem negativo desse cenário atual. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O cenário é esse. Cada vez mais a gente tem arquitetos que não são absorvidos no mercado, têm que empreender. Normalmente eles caminham para o mesmo setor, para o mesmo segmento. Isso faz um inchaço da oferta, as pessoas não percebem a diferenciação, automaticamente o valor de tudo cai. O valor não quero dizer necessariamente só preço, eu digo valor mesmo, né, de quantas pessoas percebem aquilo como algo valoroso. Pois bem, esse é o ponto 1. Ponto 2, a gente vive num momento, talvez, com certeza, na verdade, histórico. Por quê? Porque nunca antes a gente teve a internet tão forte. E o que a internet nos traz? A internet nos traz muitas coisas. Primeiro, é um canal super barato para se comunicar. Então, hoje, a gente consegue se comunicar com muito mais clareza do que há 10 anos atrás. A gente consegue encontrar o nosso cliente de uma forma muito mais fácil. Facebook, Google, Twitter, todo Instagram permitem que você segmente e escolha. Eu quero falar com o público X, eu quero falar com o cara que curte a página Y. Então, hoje, ficou muito mais barato e mais fácil se comunicar. Os canais, construir uma marca, tudo isso hoje é muito mais fácil. Antigamente, você tinha muito pouca opção, era muito caro fazer isso.
E dependia muitas vezes por esse intermediador que tinha acesso a essas pessoas. Então tudo isso era muito custoso. Hoje em dia tudo é muito mais simplificado, onde a gente consegue chegar diretamente aos nossos clientes. Exatamente. Então começar um negócio era muito mais difícil. Exato. Você precisava de uma estrutura muito maior. Hoje em dia, começar um negócio, mudar um negócio, ficou mais barato, ficou mais rápido. E tem uma outra questão bem importante. As pessoas estão cada vez mais bem informadas. Então, existe uma sobrecarga de informações, que por vezes até é prejudicial em alguns momentos, mas na grande maioria das vezes aproxima as pessoas. Então, assim, a gente tem uma máxima de que normalmente os clientes não entendem muito bem o que é arquitetura. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, cada vez mais e mais pessoas entendem que existe arquitetura. E que outrora aquilo era visto apenas como algo para poucos. Hoje em dia as pessoas já compreendem muito mais a arquitetura e as suas variações. Então elas sabem, veem referências, né? Hoje em dia não precisa necessariamente comprar uma revista para ser impactado por belos ambientes ou por resultados de uma boa arquitetura. Hoje a internet propicia que você seja impactado o tempo todo seja por os escritórios mais legais para se trabalhar, ou uma sala bonita, ou incorporações que geraram um super resultado, né, e o ponto de venda, enfim, estava super bem estruturado com a arquitetura, ou como a arquitetura está sendo aplicada em diversos outros mercados, ou como as pessoas estão empreendendo nesse mundo. Então, assim, se por um lado a gente tem cada vez mais concorrência e mais oferta, por outro lado, nunca foi tão fácil se diferenciar. Exato. Né? Porque hoje eu tenho ferramentas para isso, eu tenho um consumidor que está cada vez mais consciente e eu tenho também um custo mais baixo para fazer essa diferenciação. E o mercado também tem essa percepção de que todo mundo está ocupando o mesmo espaço. Então, se diferenciar também, tu acaba saltando aos olhos daqueles que estão acompanhando, né, o mercado. Isso mesmo. Então, assim, o que a gente vai falar nesse webinar que é ao vivo, tá? As 3 coisas mais importantes para montar um negócio de arquitetura diferenciado. Na verdade, a gente poderia dizer para montar um negócio diferenciado. Tenha você um escritório, esteja aplicando a arquitetura em outro cenário, desenvolvendo algum produto, enfim, ou um serviço diferente do escritório. Mas o fato é o seguinte, esses 3 itens são os mais importantes para você montar um negócio diferenciado. Então, a ideia aqui é conversar com o seu lado empreendedor hoje, né, para você que está querendo montar o seu negócio, mudar o seu negócio. Lembrando que aqui até o fim ainda vão receber um bônus, né? A gente vai explicar essas 3 coisas e ainda vai apresentar uma nova ferramenta. Mas assim, eu acho que antes de começar, eu gostaria de compartilhar com as pessoas como a gente mudou a nossa vida com essas 3 ferramentas. O Michel comentou, né, que a gente usa essas ferramentas no nosso dia a dia. Então, como é que a gente usou isso? É muito interessante lembrar que há 2 anos atrás, praticamente, 1 ano e meio atrás, o Michel chegou para mim e disse que iria sair da empresa. Ela não é verdade? É verdade. A gente estava no outro, a gente vinha de consultoria de inovação, de tecnologia, a gente tinha fechado alguns contratos grandes que tinham sido cancelados por um momento econômico desfavorável, e a gente realmente estava quebrado. A gente tinha investido o que a gente ainda podia, tinha dado alguns passos maiores do que a perna, tinha uma equipe de pessoas trabalhando conosco, fazendo um negócio que não era necessariamente aquilo que a gente acreditava. Era o que a vida tinha nos levado a fazer. Exatamente. Muito porque o mercado acabava apresentando algumas coisas e a gente não tinha parado para pensar e se analisar de uma forma mais clara. Isso, a gente era imaturo até. E aí, a gente chegou nesse ponto em que tudo deu errado. Chegou, estava sem dinheiro, tinha perdido alguns clientes importantes, o Michel tinha dito que ia sair, e a gente chegou nesse ponto. E aí a gente começou a usar esses 3 elementos mais importantes para montar um negócio. E aí, o mais engraçado foi que o jogo virou. E quais são esses 3 elementos? A gente vai explicar com mais calma depois cada um deles. Mas primeiro, a gente precisa encontrar um nicho e entregar a ele uma oferta de negócios. Segundo, a gente precisa criar um sistema de marketing. Ou seja, uma série de canais e ferramentas que atinja esse nicho comunicando a eles a minha oferta. E o terceiro ponto, um processo de vendas, ou seja, como é que eu transformo esse cara num cliente? Então, essas 3 coisas são simples. Mas essenciais. Elas mudam, elas são capazes de mudar qualquer negócio e transformar desde uma empresa quebrada, onde todo mundo está querendo desistir, a um crescimento vertiginoso, onde a gente está muito contente fazendo várias coisas super diferentes. Exato. Então, como é que a gente fez isso? A gente escolheu um nicho, resolveu trabalhar com arquitetos.
escolher algo que a gente gostava muito de fazer, que é falar sobre modelo de negócios, falar sobre consultoria, falar sobre realmente estratégias empresariais. Depois a gente criou um sistema de marketing, construiu todo um sistema para captar esse nicho de mercado, ou seja, onde encontrar esses profissionais que estão querendo mudar, que estão querendo abrir negócios, e a partir daí criamos esse processo. E por fim, criamos esse processo de vendas, que transforma esses arquitetos em clientes. E assim, a gente começou super rústico e rudimentar. Há 1 ano e meio atrás, a gente estava numa salinha no fundo da casa de um amigo, com 10 pessoas ouvindo a gente num workshop que custava um preço muito menor do que custa hoje, sem saber direito se aquilo estava correndo da forma adequada, mas com certeza foi uma experiência sui generis, assim, porque era realmente o fundo de uma sala, de uma casa, e 10 pessoas meio uma em cima da outra. Tudo meio amontoado, assim, mas foi uma experiência muito legal, de construção, de todo mundo estar fazendo parte do início de um negócio também. Exatamente, a gente ainda tem contato com aquelas pessoas, né? Na semana seguinte a gente fez mais um para 10 pessoas, e aí o mais curioso foi que a gente começou a dominar esses 3 processos que eu falei para vocês que são centrais. A gente começou a entender melhor o nosso nicho, a gente começou a entregar uma oferta matadora, a gente criou um sistema de marketing que comunica-se de forma eficaz com os nossos clientes e começou a transformar esses prospects em clientes efetivamente pagantes. Então, um fast forward rápido para hoje, 1 ano e meio depois, a gente já impactou mais de 6 mil arquitetos no Brasil inteiro. A gente já teve mais de 450 alunos em nossos workshops em mais de 8 estados no Brasil, e a gente teve dezenas de clientes em consultoria. Isso saindo de um negócio falido de 1 ano e meio atrás, aplicando essas 3 estratégias que a gente vai compartilhar com vocês, que a gente já está compartilhando. Então, assim, quando o Michel disse que a gente aplica isso no nosso negócio, é verdade. A gente, hoje, 1 ano e meio, chegou nesses números que eu falei para vocês. 6 mil impactos, 450 alunos, dezenas de clientes de consultoria. Imagina vocês daqui 1 ano e meio com dezenas de clientes por mês, novos clientes, um sistema que se retroalimenta. Então, esse é um ponto importante, né? Eu acho que esse é um ponto central, assim, para começar, que vocês comecem a se imaginar onde é que vocês querem estar daqui 1 ano e meio, né? Quais são os objetivos de vocês? Quantos clientes vocês querem ter? Quantos projetos vocês querem executar? Que tipo de projeto você quer ser reconhecido por? Eu acho que esse é um ponto central, que a gente, há 1 ano e meio atrás, teve essa consciência e usando e aplicando essas ferramentas dia após dia, a gente chegou num ponto em que hoje a gente é referência nacional nesse assunto. A gente sabe que a gente não é o maior, a gente sabe que a gente ainda tem espaço para crescer, mas de qualquer forma, se você pegar um negócio e em 1 ano e meio ver a transformação disso, é impressionante. 1 ano e meio atrás, nenhuma faculdade ia entrar em contato com a gente, nos convidando para dar palestras, para fazer essas coisas, porque a gente não existia no mercado, simplesmente. Hoje, diariamente, semanalmente, alguém entra em contato querendo nos levar para lugar X, Y, Z. Então, é o nível de impacto que a gente conseguiu no nosso negócio e que a gente tem certeza que pode acontecer no negócio de vocês daqui 1 ano e meio. Exatamente. Então, hoje a gente é procurado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a diferença de procurar e ser procurado também. A gente acaba ganhando mais valor, porque hoje as pessoas não nos veem apenas como uma opção. Muitas vezes elas vêm como a opção. Eu quero trabalhar com esses caras, eu quero fazer parte desse workshop, tê-los como meus consultores. Então, isso é um ponto bem central. A gente está compartilhando uma coisa que a gente vive, que a gente viveu e ainda vive, e ainda aplica, mas é para mostrar para vocês que isso funciona na prática. Então, eu acho que assim, imagine-se onde você quer estar, tenha esse objetivo bem claro e agora estejam muito abertos à jornada, que é o que a gente vai compartilhar com vocês agora, esses 3 pontos. Então, primeiro ponto, pessoal, para transformar o seu negócio, para diferenciar o seu negócio, nicho e oferta. Na nossa visão e na visão dos grandes especialistas do mundo, você precisa escolher um nicho para trabalhar. É esse nicho que vai se transformar num negócio diferenciado. O que é um nicho? É uma escolha de um pedaço do mercado para atender. Como a gente escolheu a arquitetura, como a gente sabe que vários escritórios estão se especializando. Qual que é o benefício disso? O benefício disso são vários, na verdade, mas principalmente você diminui a sua concorrência,
Ou seja, fica mais fácil você se tornar uma autoridade, se destacar, se diferenciar, e o custo, não só o custo de divulgação, porque você consegue segmentar muito mais claramente quem você está divulgando. Aquelas pessoas sabem que você está conversando com elas. Não é, por exemplo, quando eu pego um segmento muito maior, estando nosso lá, nós escolhemos arquitetura, mas se a gente procurasse profissionais liberais, não era todos os arquitetos que iam olhar e entender que a gente estava conversando com eles. Agora, o arquiteto entende que a gente está conversando com ele. E o que isso te possibilita também, quando você olha para um nicho? Você consegue construir uma oferta muito mais adequada. Então, você entrega para ele algo de maior valor, fazendo com que ele seja disposto a pagar mais por aquilo, porque ele entendeu que é para ele. Então, esse é um ponto muito importante. O negócio aqui é o seguinte, seja o rei da sua montanha, né? Mas primeiro, escolha a montanha que você quer ser o rei. Tem uma outra frase que o Malcolm Gladwell, que é um grande autor de negócios, a gente indica para vocês, sempre fala, você quer ser o small fish in a big pond, né? O peixe pequeno num lago grande ou o peixe grande num lago pequeno? Às vezes o tamanho do peixe é o mesmo, só que o contexto é diferente. No lago grande tem outras coisas acontecendo. Quando você faz esse enfoque, não, eu quero ser o peixe grande do lago pequeno, mesmo que ele seja, você vai dominar, né? Mesmo que ele não seja o lago mais interessante naquele momento, mais bonito, o maior lago, você está dominando aquele mercado. E você se torna relevante. Talvez você poderia ser um grande peixe, mas num lago extremamente grande você não é relevante. Por mais que seja o tamanho, você não transparece isso para o mercado. E ao contrário, quando você está nesse pequeno espaço, aí sim você se torna relevante, você é procurado, você é a pessoa. Exatamente. Então essa escolha do nicho é o seguinte, pessoal. Não é que vocês vão ter que deixar de atender todo mundo, não é que a partir de amanhã vocês têm que reformular um site de vocês, colocar só aquele nicho, mas assim, quem é o cara que você gostaria que tivesse sentado na sua frente semana que vem? É esse cara que você tem que buscar. É o cara que vai te trazer a maior rentabilidade. É o cara que você vai construir uma oferta cada vez melhor para ele. É o cara que você vai focar a sua comunicação a partir de agora. Então, a escolha de um nicho é muito importante para se diferenciar. Por quê? Porque para se diferenciar como um generalista, você só tem uma opção. Ou você transforma o seu escritório num colosso com centenas de profissionais que realmente são especialistas, cada um em uma área, como é Perkins & Will, por exemplo, que compra escritórios pelo mundo todo para adquirir suas expertises. Ou você se especializa e vira realmente uma referência naquele mercado que você escolheu. Então, eu acho que esse é um ponto. Só de olhar para esse seu segmento, escolher um segmento, entender um segmento na frente. Porque a maioria das pessoas não o faz. A maioria das pessoas se apega ao generalismo e se recusa terminantemente. Aí... Exatamente. Então tem um case muito legal de um site chamado About.com, né, que, só para ilustrar para vocês, o About.com era tipo um resumo da internet, assim, ele tinha sites sobre, tinha um pouco de tudo. Tinha dicas de como tirar uma mancha do carpete, de como fazer o seu imposto de renda, de como fazer um penne a 4 queijos e de como prevenir a diabetes. O que aconteceu? Ele foi perdendo relevância. Por quê? Porque cada um desses conteúdos brigava com sites especialistas. Né? E o que o CEO, né, o coordenador do About.com, que está coordenando toda essa reestruturação, disse para nós, e eu acho que é muito marcante, assim, ninguém quer ouvir dicas de diabetes da mesma pessoa que te ensinou a tirar mancha do carpete. Por quê? Porque não me parece relevante. Então, assim, construa isso para sua empresa, construa sua relevância. E qual é a graça de empreender? Você tem as rédeas do negócio. Exato. Você tem que escolher quem você quer atender. Você tem que entender se aquele cliente é bom ou não. E outra, nem todo cliente é um bom cliente. Esse é um aviso, é uma dica. Assim, porque esse mau cliente, por mais que esteja te pagando, ele vai pôr o seu tempo e usar esse bom cliente. Esse cara não vai entender tanto a sua oferta e vai pedir refação para você refazer, porque você não tem a mesma empatia, porque a tua oferta não está tão boa para ele. Esse cara vai querer esmiuçar preço e não vai querer pagar o que você merece, porque ele não é o seu cliente certo. Então, assim, ele não entende. Quando você se coloca nesse momento, você é refém dos clientes. Agora, quando você começa a buscar ele e tornar esse processo iminente, você ter essa proatividade, aí sim você vira o capitão do seu destino, do seu negócio. Então, exatamente. Então, escolha esse nicho. Ah, mas, André, Michel,
como eu escolho esse nicho? Bom, na verdade, existem várias formas de fazer essa escolha, né? A gente sempre sugere algumas perguntas para você se fazer, que vão desde, por exemplo, das suas habilidades, o que você realmente conhece, de nichos e segmentos que você gosta de atender, né? Então, olhe para os seus clientes atuais e pense assim, quem disse que eu gosto de atender? Quem diz aqui eu tenho maior empatia, eu consigo realmente entregar uma oferta boa, né? Quem desses aqui eu tenho um bom acesso? Às vezes você está atendendo, sei lá, eu tenho acesso a uma pessoas que constroem restaurantes. Então, se você tem acesso a esse segmento, eu gosto de trabalhar, já trabalhei com um ou dois, vi resultado, adoro. Olhe e comece a olhar para eles com o maior carinho, né? Eu tenho certeza que se você olhar para a sua carteira de clientes, você vai conseguir fazer uma limpa. Você vai ver que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu portfólio, das suas receitas. Então, assim, foque nesses caras. Comece a construir uma comunicação para esses caras, né? Então, tente fazer essa sobreposição, assim, de clientes que você gosta, de clientes que têm uma boa rentabilidade, de clientes que você acha que a concorrência não é tão grande. Isso é muito importante. Às vezes a gente olha para o mercado e vê, não, poxa, tem muita gente fazendo. Talvez não seja o melhor cliente para começar a sua estratégia, sabe? Né? Então, pensem nisso. Porque eu acho o seguinte, se você começar a ter essa consciência, você já vai sair na frente. Tá? Tem a construção da oferta, que é o que vem depois, na verdade é uma forma simplória até, mas assim, o que você entrega para esse cara? Então, depois que você escolher o nicho, entenda quais são os problemas, as motivações, o que características fazem ele ser um bom cliente. Ontem a gente estava conversando com alguns clientes nossos e tentando fazer essa definição do cliente ideal, né? E aí a pessoa diz, não, eu quero uma pessoa que valoriza o meu trabalho. Ah, mas como a pessoa valoriza? Uma pessoa que valoriza a arquitetura. Mas o que é uma pessoa que valoriza a arquitetura? Não, por exemplo, são pessoas que gostam de receber pessoas em casa. Opa, eu consegui chegar no comportamento da pessoa, num problema que ela tem, né? No desafio que ela tem, de como receber mais pessoas na minha casa de uma forma mais adequada. Ou seja, eu consigo quebrar esse público em alguns comportamentos que vão guiar a minha construção da minha oferta. Então, assim, trazer a oferta é resolver o problema desse cliente. Mas para resolver bem o problema do cliente, você precisa entender quem é o seu cliente primeiro. Não, e conhecer ele como a palma da nossa mão. É literalmente descobrir quais são os problemas, o que ele realmente preza, por que ele está buscando a arquitetura. Isso é o mais importante. Então, e isso a gente só faz conhecendo eles muito bem. Exatamente. Então, assim, você vai parar de vender funcionalidade, vai começar a vender benefício. Por quê? Porque você entende o que é a arquitetura para aquele cliente e como ela pode beneficiar ele. Então, eu não vou mais explicar só porque eu botei aqui a tinta céu azul da Souvenir ou da Coral, e aqui o porcelanato é X, o revestimento é Y. Não, você vai dizer, não, eu escolhi isso. Por quê? Porque quando você for receber os seus convidados, por exemplo, isso aqui vai ser mais fácil de limpar, a luz vai dar uma maior sensação de aconchego. Eu escolhi o móvel nesse sentido, porque assim cabe mais pessoas, porque você começa a vender benefício e não só funcionalidade. Então, conhecer o cliente é muito importante. Então, pense assim no seguinte exercício. 3 perguntinhas rápidas, né? Para você começar a construir o seu negócio. Cria a seguinte frase. Eu ajudo o nicho X a resolver o problema Y através da oferta Z. Então, eu ajudo arquitetos a terem uma maior consciência de negócio através de workshops de modelo de negócio e empreendedorismo, por exemplo. É um dos exemplos que a gente poderia dar. Ou eu ajudo franquias a expandirem, mantendo sempre o mesmo padrão de loja, através de um produto arquitetônico de expansão. Enfim, eu ajudo pais a terem quartos dos seus filhos mais lúdicos e seguros através de uma arquitetura montessoriana. Então, assim, tragam esses elementos de como vocês ajudam o público a resolver o problema. Qualquer que seja a sua forma de trabalhar, ela encaixa nessa frase. Então é só procurar fazer direitinho. Exatamente. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Escolha um nicho, descubra qual é o problema e crie essa oferta adequada ao problema desse nicho, às necessidades desse nicho. O segundo ponto, que é o sistema de marketing, né? Que eu acho que é bastante sensível para os arquitetos. Porque o arquiteto, normalmente, ele se comunica de uma forma muito tímida. Ele tem medo de dizer as coisas. Fica medo da percepção também. Exatamente. E por algum motivo que me foge a compreensão, de novo, as pessoas preferem ser generalistas. Ele prefere dizer que ele faz de tudo um pouco. Mas, por favor, lembre-se, fazer de tudo um pouco diminui a percepção de valor do mercado.
É o contrário do que você imagina. Dizer que joga nas 11 posições não te faz ser o melhor atacante do campeonato. Pelo contrário, te faz pensar assim, cara, esse cara não deve ser tão bom na frente, não deve ser tão bom atrás, não deve ser tão bom no lado. Mas ok, ele faz tudo. Então, é um cara meio baratinho que quebra todos os galhos. E não é assim que você quer ser percebido. E o marketing ajuda a fazer essa construção. Então, faça esse exercício. Entre no seu site. Dê uma olhada de uma forma crítica. Ou mande o seu site para alguém e pergunta assim, cara, o que eu faço? O que tu entendeu? O que tu entendeu que eu faço? Olhando só a capa do site. Arquitetura. Se for essa a resposta, provavelmente está muito genérico. Né? Comece a construir a que você quer passar. Se você entendeu que o seu segmento é X e que a oferta que você tem que passar é Y, comece a comunicar essa oferta. E aí pense assim, onde é que está o meu cliente? Né? Eu estou usando o Instagram. Por quê? O teu cliente está lá? Não, porque todos os arquitetos usam. Se todos os arquitetos usam e o teu cliente não está lá, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E a gente normalmente se comunica no lugar errado. Né? Então comece a olhar. Justamente porque tem, às vezes, essa miopia. A gente acha que todo mundo está lá, eu tenho que estar lá. Não, pelo contrário, eu tenho que estar onde meu cliente está. Se meu cliente não usa o Instagram, eu não vou usar o Instagram, não vou gastar meu dinheiro, não vou gastar meu tempo, não vou gastar minha disposição para fazer isso. Exatamente. Então, quando eu descubro o meu cliente, eu também começo a fazer algumas questões bem interessantes, que é assim, me fazer as perguntas que ele se faz para contratar um arquiteto. Porque, normalmente, quando o cliente já decidiu que quer contratar um arquiteto, é um pouco tarde demais. Exato. Porque daí ele vai orçar com 2 ou 3 arquitetos e vai colocar você em perspectiva com outros. Se você não tiver com essa mensagem muito bem azeitada, você pode perder o negócio. O que é o bom? É antecipar isso. É descobrir esse cara antes mesmo dele saber que ele precisa de um arquiteto. Vou pegar o exemplo dos caras que querem receber pessoas em casa. Então, assim, como eu posso construir algo para esses caras? Eu posso fazer um evento para receber, como receber mais amigos na sua casa, fazer um vídeo sobre isso, um material sobre isso na internet, que faça com que eu capte os caras antes deles saberem que precisam de mim. Né? Exatamente. De tomarem essa decisão. Exato, tu antecipa o problema, porque tu mostra para ele 10 coisas que eu preciso pensar antes de reformar minha sala. Exatamente. Depois você capta esses caras e converte eles de outra forma, que é o terceiro passo, que é o processo de venda. Mas então, eu acho que esse é o ponto. Quando você entende quem é o seu cliente, você cria canais para chegar nele. Eu sei que eu preciso fazer o Instagram uma vez por semana, o Facebook uma vez por semana, mas não é um genérico. Eu vou ofertar para ele a imagem da sala, porque eu sei que ele recebe as pessoas em casa, ou a imagem de elementos montessorianos dos quartos que eu fiz. Você vai começar a sua comunicação também a ser filtrada. E aí vem um ponto, que é assim, o que é criar um sistema de marketing? É começar a automatizar isso, para que você não tenha que toda hora ficar fazendo. Então, hoje existem ferramentas como o MailChimp, por exemplo, ou outras ferramentas de publicação em redes sociais. Você agenda suas publicações, você, por exemplo, coleta e-mails, e cada e-mail que você coletar, você pode automaticamente já mandar uma mensagem para aquele cara, ou convidando ele a marcar uma reunião, ou convidando ele a conhecer mais o material que você desenvolveu, ou simplesmente dando umas boas-vindas na sua newsletter, que você vai mandar toda semana dicas para ele sobre um determinado assunto. Então, assim, hoje as ferramentas possibilitam que você automatize tudo isso. E quase gratuitamente. Quase gratuitamente. Exatamente. Pelo menos por um bom período de tempo, você pode ser gratuito. Então, quando você for grande já, aí você vai ter que pagar, mas aí você já vai estar com vários clientes. Exato. E você já tem essa noção do quanto custa o seu cliente, enfim. Mas um sistema é uma engrenagem, isso tem que estar bem claro. Não é um processo caótico, eu vou fazer uma coisa para um cliente e outra coisa para o outro. Não, ele é um sistema, ele tem que ser um processo, tem que ficar bem claro. Exatamente. Então, assim, você só vai ter esse sistema, claro, quando souber quem é o seu cliente. Exato. E qual é a sua oferta. A partir daí, você cria canais adequados para que ele descubra você, para que você esteja onde ele está, para que você passe a mensagem correta para ele. Eu acho que um dos principais equívocos que acontecem no mundo da arquitetura é que as pessoas não se assumem como profissionais daquela área. A pessoa tem medo de dizer, não, eu sou especialista nesse assunto. Eu sou o cara que faz... Não, eu não faço só um cômodo, eu sou o cara que faz a casa toda, pego da fundação até o fim. Se você não é esse tipo de cliente, você está perdendo meu tempo. E eu estou fazendo você perder o seu, porque talvez tenha alguém mais interessado em você do que eu. Exato. Então, assim, a comunicação serve para filtrar o tipo de cliente que você quer e o que você não quer. Então, o cara tem que entrar no site, do seu site, e tem que descobrir se aquilo é para ele ou não. Ele tem que descobrir o que é. Não, eu sou um arquiteto que faz do começo ao fim. Fundações, da fundação a o rodapé, eu estou envolvido.
né, ao rodapé não, ao objeto de decoração, que vem depois ainda. Então, e ele vai estar esperando que tu faça isso por ele, porque é isso que ele quer comprar, ele não quer se incomodar, ele quer alguém que entregue o serviço inteiro. Exatamente. Então, assim, olhar para a comunicação como uma espécie de filtro. Ela serve para chegar onde esse cara está, eu vou otimizar isso, mas também impactar ele pensa assim, cara, isso aqui não é para mim. Porque isso é diferenciação, isso é posicionamento. A gente sempre fala no marketing, né, que se posicionar é muito mais sobre quem você não atende do que sobre quem você atende. Então, mas eu tenho medo de fazer isso. Por quê? É isso que vai te diferenciar. Você só vai ser reconhecido no mercado quando as pessoas te acham como especialista. E para você ser especialista, o primeiro passo é se assumir como tal. É dizer, eu sou especialista nesse assunto, nesse segmento, nessa questão. Então, não tenha medo de se assumir. E não tenha medo do que os seus colegas vão dizer. Os seus colegas não pagam as suas contas. Quem paga é o cliente. É ele que tem que olhar para você e dizer, nossa, esse cara é a solução perfeita. Esse escritório parece que foi feito para mim. Nossa, eu conversei com ela e tive uma super conexão. Né? Ou com ele. Ela me entendeu perfeitamente. Exatamente. E esse é um ponto. Porque, assim, tem uma outra coisa que o pessoal sempre fala nos nossos workshops. Mas meu diferencial é um bom atendimento. Ok. Só que o bom atendimento varia de segmento para segmento. Às vezes, o bom atendimento para um cara que quer fazer só um cômodo não é ser muito invasivo, é ser algo rápido, ele só quer uma pequena mudança. Agora, para o cara que quer fazer a casa toda contigo, o bom atendimento é estar presente todos os dias, é realmente se envolver num nível de detalhamento muito maior. Então, assim, entender isso. Porque mesmo o bom atendimento, que é uma coisa que todo mundo quer, não deveria ser um diferencial, todo mundo deveria ser bem atendido, tem reflexões diferentes, né? Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto, que é a máxima desse nosso negócio, é um processo de vendas. Ou seja, eu defini qual é o meu nicho, qual é a minha oferta. Eu me comuniquei com essa pessoa foi impactada por mim em diversos momentos. Agora eu preciso vender. Então eu preciso, depois que eu automatizei o meu sistema de marketing, ou que eu otimizei ele, eu preciso ter um processo para converter esse cara em cliente. E aí mora um dos grandes perigos, porque normalmente o arquiteto tem medo de vender. Exato. Não, e o funil deles não está muito claro, é meio que um canudo, simplesmente faz a reunião ou fecha ou não fecha. Não, é justamente, vamos construir isso de uma forma que seja uma engrenagem azeitada e tu saiba onde é que tu está acertando e onde é que tu está errando para que tu possa melhorar. Exatamente. Então, assim, normalmente o arquiteto não se comunica muito bem e ele comete um erro crasso, que é o seguinte, ele deixa o cliente seguir o caminho que o cliente quer. Então, por exemplo, você tem do ponto A ao ponto B. Vai que o ponto A é o primeiro impacto e o ponto B é a contratação. O que acontece? Normalmente o arquiteto deixa isso a cargo do cliente. Eu fiz casa-cor, vai. Aí eu peguei e dei um cartão pro cliente. E aí? 99% não vai acontecer? Por quê? Porque o cliente vai para casa dele, porque ele vai passar por outras centenas de ambientes, porque aconteceu alguma coisa de noite, o time dele perdeu, ou dia a dia ele vai esquecer. Ele vai esquecer, botou o cartão no bolso da calça, lavou a calça, perdeu o cartão. Então, assim, a gente não pode confiar no cliente para fazer a compra. A gente tem que fazer a venda. Eu fico com o teu contato. Eu vou lá e vou te conduzir pelo caminho que eu quero que tu passe, pelas etapas. Então, qual é a ideia aqui? É olhar o seu processo de comunicação e criar ao lado o que a gente chama de funil de vendas, que é pegar o cara pela mãozinha no primeiro momento e transformar ele em cliente. Mas não é ele que vai transformar em cliente. Você vai transformar em cliente. Como? Com novas abordagens de comunicação. E agora é hora de mandar o conteúdo Y, agora é hora de ligar, fazer uma reunião. Poxa, ele abriu aquele material que eu mandei, talvez seja bacana eu pegar e marcar uma reunião com ele. Ou como eu vou pegar todo mundo que está nesse evento que eu fiz e transformar essas pessoas em clientes. Vou oferecer para eles uma hora de consultoria lá no espaço deles. Aí vou lá e vou dizer no espaço, poxa, olha só, essa situação é excelente, um grande potencial e tal, tanta coisa que eu daria para fazer. Esse é o processo de vendas, é fazer com que a sua comunicação caminhe de uma forma com que você pegue esse cara pela mão e transforme ele em seu cliente. E não deixar aberto para ele decidir onde ele tem que ir. Exato, porque quando você deixa aberto, ele fica confuso. Quem fica confuso não compra. Então você tem que deixar bem claro qual é o próximo passo. O que ele tem que fazer? Ele viu o evento? Ele tem essa oferta aqui. Ele foi na minha casa, eu mostrei para ele as opções que ele pode desempenhar. Isso tem que estar muito claro. Porque se não está claro, de novo, a pessoa fica confusa e ela não sabe o que fazer e ela não compra, ela não vai entender. Porque
que você entende o que pode ser o próximo passo, mas tem que deixar bastante claro, bem delimitado, qual é o próximo passo para essa pessoa, para o seu cliente, para que ele entenda, para que ele se sinta seguro. É muito da gente passar confiança para ele, e a gente passa essa confiança mostrando, deixando transparente quais são os próximos passos. Exatamente. Então, esse é o terceiro passo, né? O primeiro é nicho e oferta, o segundo é sistema de marketing e o terceiro é processo de vendas. E assim, nesse processo de vendas, você tem que aprender sobre precificação. Inclusive, a gente desenvolveu junto uma planilha, né, com a Amanda Marques, que vocês devem conhecer, uma profissional super bacana. Quem não conhece, procure aí Vivendo de Coração, Vivendo de Coração, na verdade, né? E a M Cursos Online, ela tem coisas muito legais. A gente desenvolveu juntamente com ela uma planilha de precificação que a gente aplica eventualmente. Porque assim, existem formas de precificar, né? Tem gente que cobra pelo metro quadrado, que não é a forma mais adequada, mas é uma das formas. Depois tem uma certa sofisticação que é cobrar por hora trabalhada. Eu sei quanto eu gasto de horas em cada processo e cobro um preço fechado por aquilo. Mas tem uma outra forma que, assim, dependendo do cliente, dependendo da forma que tu está trazendo valor para ele, tu consegue cobrar pelo valor que você está levando. Então, por exemplo, quem trabalha com cliente corporativo, com cliente mais comercial, tem como fazer esse retorno. Mas é nesse processo de vendas, é entender quem é o seu cliente, estabelecer métodos de precificação que não fiquem só na tabela local, que não fiquem só na hora trabalhada. Mas, enfim, isso são coisas que a gente avança à medida que o tempo vai acontecendo. Então, vocês precisam primeiro criar esse processo de vendas, né? Entender como eu levo o cara do ponto A ao ponto B. A comunicação tinha que fazer isso. Ter um passo a passo. Olha, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Então, aqui eu só comunico ele. Aqui eu tento um momento em que eu consigo um a um. Depois eu quero para esse cara. Então, esse é um ponto bem central. E isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Por isso que tem que estar, etapa por etapa, bem claro, especificado o que vocês podem fazer. Até para vocês, quando estão fazendo o processo, consigam ter essa cola e saber o que eu preciso ofertar, o que eu preciso fazer. Mas, de novo, tem que estar claro e cristalino. Senão, não funciona. Exatamente. Então, assim, vamos recapitular um pouco, porque a gente já está chegando no momento final. Né? A gente passou pelas 3 etapas. A gente primeiro falou para quem não era esse webinar, né? Ou seja, isso aqui é estratégia de negócios na veia, é puro, não tem fórmula mágica, você tem que trabalhar para executar elas. Infelizmente, é assim que acontece. A gente tem que botar a cara a tapa, escolher um nicho, escolher um sistema de marketing, bolar esse sistema de marketing e criar esse processo de vendas. Então, a gente falou também sobre como o mercado está cada vez mais competitivo e como também está cada vez mais fácil chegar nas pessoas. Em contrapartida a esse excesso de competição, a gente tem uma série de ferramentas, né, que nos propiciam isso. Depois a gente explicou um pouco melhor como a gente aplicou isso no nosso negócio e como isso realmente dá certo. Então, assim, a gente aplica isso nos negócios dos nossos clientes, né, então é bem interessante. E agora, a gente encaminhando para o final do nosso workshop, do nosso webinar, desculpa, a gente, na verdade, chega à seguinte conclusão. Vocês agora têm 2 caminhos para seguir, né? O primeiro é realmente ser empreendedor, é realmente botar a cara a tapa, é entender, escolher um nicho, analisar os seus portfólios de clientes, ver quem são mais interessantes, criar para eles uma oferta bacana, procurar o que é Business Model Canvas, procurar o que é proposta de valor, né? Entender como vocês podem fazer esse sistema de marketing, como a gente usa o MailChimp. A gente falou como eu uso algo que posta automático, como eu consigo criar esse funil de vendas para converter o meu cliente, que ações eu posso ter. Assim, realmente botar a tapa, ir lá e fazer essas 3 coisas que a gente falou, e são 3 apenas, muito simples: nicho e oferta, sistema de marketing, processo de vendas. É isso que você tem que fazer para o seu negócio se diferenciar. Então você pode fazer isso sozinho, ser um verdadeiro empreendedor, contar com a nossa expertise de quem já fez isso, de quem já aplicou isso, de quem teve resultado. Exatamente, de quem transformou em 1 ano e meio o negócio, né? E, de certa forma, atalhar. Por quê? Porque você pode fazer isso por você mesmo. Isso a gente fez por nós mesmos, conhece muita gente que faz e tem um super resultado. Mas, de certa forma, a gente já fez isso e a gente, como falou para vocês, hoje se coloca como um especialista, talvez uma das poucas opções em consultoria de negócios focado em arquitetura. Existem vários cursos online por aí, nós mesmos damos alguns workshops, mas é diferente. O processo de consultoria é diferente. Por quê? Porque é análise 1 a 1, é caso a caso. A gente ajudar você a encontrar esse nicho, é a gente ajudar você a construir esse sistema, a gente ajudar você a fazer esse funil.
E com certeza, com essa ajuda, né, tem uma potencialização e uma curva mais rápida. Você sai desse processo mais liso e mais orgânico de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque sozinho você vai cometer alguns equívocos, alguns testes, vai ter que fazer algumas coisas que tenham uma curva de aprendizagem. Você vai ter que aprender o que é modelo de negócios, vai ter que aprender sistemas de marketing, tudo isso tem um custo. E não tem problema, as pessoas podem fazer. Mas a gente está aqui disponível também para ajudar vocês a fazerem isso.